Professor Corbo, só para agora avançar, a gente tem o caso Carla Zambelli. Né? O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade recursos de Carla Zambelli contra a sua condenação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade rejeitar os recursos da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e do hacker Walter Delgatti Neto, condenados por invasão ao sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Os 5 ministros da primeira turma votaram contra o recurso da deputada. Então, Alexandre Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, todo mundo votou contra, né? E Alexandre de Moraes determinou a execução da condenação da deputada. Dessa forma, a prisão de Zambelli deixa de ser preventiva e seria motivada para o cumprimento da pena, né? Lembrando que após a parlamentar ter se pirulitado do país, o Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e decretou a prisão preventiva e o nome dela foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol e agora a sua assessoria afirma que ela está na Itália. Professor Corbo, o que muda com essa situação dessa mudança da Carla Zambelli? A Carla Zambelli antes tinha tido uma condenação, havia recursos ainda que ela podia pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal, esses recursos foram negados. A primeira pergunta, há mais recursos possíveis, em primeiro lugar? Segundo, o que muda com essa transformação, essa conversão do pedido de prisão dela, que era preventiva e agora passa a ser para cumprimento de pena? Sakamoto, em primeiro lugar, os advogados da Carla Zambelli podem manejar recursos se eles entenderem necessários, isso é uma prerrogativa da parte dos advogados, mas a princípio o que o Supremo decidiu agora, nos embargos, nos segundos embargos de declaração opostos nesse caso, é que esses embargos seriam protelatórios, ou seja, é tentar ganhar tempo para que a condenação não transite em julgado. E o Supremo, portanto, declarou imediatamente que, olha, essa manobra não é cabível, desde já se considera que a condenação é definitiva, que houve trânsito em julgado daquele acordo. Então, os advogados podem manejar medidas processuais, mas o Supremo entende que aquela condenação se tornou uma condenação definitiva. E isso altera, como você mencionou, a hipótese de decretação de prisão, porque com a condenação definitiva, em última instância, com o trânsito em julgado dessa condenação, já se pode efetivamente dar início ao cumprimento da pena. Agora, não mais uma prisão preventiva para assegurar que a sentença, a condenação será efetivamente cumprida, mas agora uma prisão definitiva que acarreta consequências jurídicas. Em primeiro lugar, do ponto de vista do direito internacional, muda pouca coisa com relação à situação da Carla Zambelli, porque de qualquer jeito o Brasil vai precisar, por algum mecanismo de cooperação internacional, que ela seja trazida ou voluntariamente venha para o Brasil. Então, o plano internacional ele resta relativamente inalterado para Carla Zambelli. Mas, do ponto de vista nacional, isso possivelmente vai implicar um novo embate, uma nova discussão entre o Supremo e a Câmara dos Deputados com relação à prerrogativa da Câmara de deliberar sobre uma prisão. O Supremo tem jurisprudência historicamente em vários sentidos. O mais recente é que o Supremo entende que uma vez condenado alguém por mais do que 120 dias de reclusão, o que é o caso, a perda do mandato seria automática. A Câmara, historicamente, não quer reconhecer essa perda de mandato automática, tenta afirmar a sua autoridade para deliberar. Então, agora, com a condenação definitiva, tende a se instaurar um novo embate entre o Supremo e a Câmara dos Deputados acerca das consequências da repercussão jurídica dessa condenação. Se Carla Zambelli perdeu o mandato automaticamente, se cabe à Câmara simplesmente declarar, se a Câmara tem o poder de não declarar a perda do mandato e também de deliberar sobre eventual prisão, tudo isso são as cenas dos próximos capítulos que tendem a se desenvolver, Sakamoto. Queria agradecer bastante a participação do professor Wallace Corbo, que ficou com a gente. Você tem pergunta para ele? Não, rapidinho, é que o doutor Wallace falou dos advogados da Zambelli e nesse momento ela está sem advogado, né? Porque ela fugiu sem avisar o advogado saiu do caso e agora ela, a princípio, ter que ser defendida pela Defensoria Pública da União. Só um detalhe que na hora que ele falou isso eu lembrei. Um detalhe muito importante, Carla, desculpa
desculpa interromper, quebrar o protocolo, mas é um detalhe importante. E lembrando que a Defensoria Pública da União tem tido uma atuação muito relevante no Supremo Tribunal Federal, nos casos, inclusive, que envolvem a tentativa de golpe, os atos de 8 de janeiro, enfim. Espera-se da Defensoria Pública da União, às vezes até uma qualidade de defesa tão boa, ou às vezes até melhor, a depender de cada caso, claro, do que advogados privados. Então, é de se esperar que mesmo a Defensoria Pública da União possa adotar medidas a partir daqui. Mas, de fato, tendo havido a renúncia dos advogados, não vão ser mais eles, você está corretíssimo, não vão ser mais eles que vão peticionar nos autos. Agora, novamente, professor Wallace Corbo, obrigado pela participação aqui no All News. Desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado com a produção. Culpa minha que tinha um comentário no meio lá, mas obrigado mesmo e até a próxima vez. É sempre um prazer estar aqui, Sakamoto. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, Carla. Até mais. Até. Carla, queria continuar contigo no tema da Carla Zambelli, né, por conta da questão dessa questão sobre o que vai acontecer com ela agora na Câmara dos Deputados, né? A Carla Zambelli, ela foi uma vez condenada, né, e com a prisão decretada, né? Agora o Supremo, a Câmara dos Deputados vai ter que definir o destino dela, né? Porque assim como aconteceu com outras pessoas, caso do Alexandre Ramagem, caso do Chiquinho Brazão, que mandou matar a Marielle Franco segundo a Justiça, todo mundo passa pela Câmara. E a Câmara, muitas vezes, dá ela até liberaria a prisão, mas ela resolve fustigar o Supremo, dar uma esquentada nisso, seja por conta das questões das emendas que estão aí colocadas na mesa, né? Mas também por uma questão de autopreservação, né? Pô, você vai autorizando a prisão de um de outro, uma hora chega eu, né? Alguns deputados pensam. Como é que você acha que vai ser o trâmite, né, Como é que você acha que vai ser o trâmite na Câmara? Você acha que a perda de apoio dela por conta do fato dela também não estar entre os top 10 do bolsonarismo, depois de tudo que ela fez, entre os mesmos bolsonaristas, isso vai prejudicar, vai ser um outro andamento, ou vão usar o caso dela como mártir? Então, saca, eu acho assim, é uma aposta e um feeling, né? Porque quando já estavam para julgar, antes dela ser de fato condenada, que foi há 3 semanas mais ou menos, o clima no Congresso era quase de, olha, deixa esse caso para lá. Agora com essa questão da fuga, de uma coisa que vai cair num problema, eventualmente, daqui a pouco, diplomático, se ela for localizada, a gente vai ter que acionar o Ministério da Justiça, o Ministério de Relações Exteriores, vai entrar ainda uma outra esfera nessa crise toda. O que o presidente Hugo Mota está fazendo, e eu ainda falo que eu estou buscando adjetivos para explicar o que está sendo essa presidência do Hugo Mota. Mas o que ele está fazendo? Ele foi lá e acatou a decisão do Moraes, suspendeu o salário. O suplente, que é um bolsonarista mais raiz, já toma a providência. Já vai pegar o cargo. Agora, em relação às outras medidas, ele dá uma protelada. Então, talvez, eu acho que é deixar quase como se fosse uma carta na manga para ver de que forma a Carla Zambelli vai ser mais útil ou não nessa discussão e nessa articulação que você mesmo colocou, que a gente sabe que há embates entre os poderes, tem a questão das emendas, que vira e mexe é um objeto de discussão nas mesas, mas eu tendo a achar que há um sentimento no Congresso de quase expurgo em relação a Carla Zambelli, muito impulsionado, evidentemente, pelo fato de o bolsonarismo e a família Bolsonaro e a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro praticamente até o momento, quer dizer, abandonaram ela já há algum tempo, já tiraram ela do seu círculo de pessoas de confiança desde a derrota de 2022 e não estão se manifestando em relação a nenhuma solidariedade em relação a ela. Pode ser que ela venha a ser útil em algum momento. Se ela estivesse ainda nos Estados Unidos, pode ser que o Eduardo tentasse juntar forças. Pode ser. Mas nesse momento, eu vejo a deputada agora afastada e foragida no momento político fragilizado, que eu acho que o Hugo Mota não vai comprar briga com o Supremo por conta dela, não. A não ser
que lhe interesse por alguma outra razão. Nesse momento, eu acho que assim, ele já cumpriu o que o Moraes determinou, suspendeu o salário dela, vai cumprir as ordens judiciais. E aí eu acho que a gente tem que ver como é que vai desenrolar um pouco desse processo, se ela vai ser localizada, se vai entrar a outra parte da extradição, para ver como é que se comporta o Congresso. Mas eu não vejo, eu acho que a fraqueza política dela nesse momento pesa contra ela ter esse apoio que a gente costuma dizer desse corporativismo, né? Que existe no Congresso, que existe no Supremo e que a gente fala sempre aqui.